Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um que está aqui. E nós convidamos a todos, então, a elevar nesse momento os seus pensamentos em prece, agradecendo, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pelo ânimo, pela paz, pela saúde, por tudo e por todos, rogando a Deus que seja sempre feito a vontade dele nas nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Hoje o nosso tema, então, na obra existencial. Esse tema, ele está no livro Conduta Espírita, o capítulo 12. Então, vamos iniciar conceituando a caridade no Espiritismo. Então, os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, vai ter uma mensagem do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, nós sabemos que tem aquela belíssima passagem também na Bíblia, na carta, na segunda epístola aos Coríntios, em que ele fala da caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também vai ditar uma mensagem onde ele diz que fora da caridade não há salvação. Quando o Espiritismo traz esse conceito para nós, ele está dizendo que a nossa evolução espiritual está atrelada a algo interno, a nós próprios, a um movimento interno nosso, de fazer a caridade, não a atos exteriores. Nós vamos ver em outras religiões, outros segmentos religiosos, onde às vezes se coloca a evolução do ser, ou dizem a salvação, atrelada a seguir os preceitos daquela religião, colaborar com aquela religião, como antigamente implicitamente se vendia lugar no céu. Então era muito fácil nós evoluirmos, era só nós contribuirmos, seguirmos o que aquela religião trazia, ler a Bíblia e ok. Só que o Espiritismo veio desmistificar isso. Os espíritos superiores não dizem que só há evolução ou salvação pelo Espiritismo, ou pela verdade, ou pela igreja. Não. É fora da caridade não há salvação. E se nós vamos lembrar também de Jesus, quando ele auxiliava alguém que estava com alguma necessidade, após, ele sempre dizia para as pessoas: a tua fé te curou. Ele não dizia eu te curei, o Deus te curou, mas a tua fé, ou seja, a tua evolução, o teu progresso, o teu bem-estar, a tua paz, depende de você, da tua fé, da tua confiança, desse movimento espiritual. Então, a caridade, ela faz parte de uma das bases, juntamente com o amor, da justiça. Então, a justiça é nós agirmos corretamente, moralmente, conosco mesmos e com o nosso próximo, sem
a caridade, sem o amor, não há justiça. E nós também vamos analisar que nós ainda não conseguimos, às vezes, amar o nosso próximo sem nenhum interesse pessoal, como Jesus nos ensinou, como Ele amou. Nós ainda temos muitas imperfeições que nós precisamos aos poucos ir se modificando. E uma forma da gente ir praticando é praticando o auto-amor conosco mesmos e com as pessoas próximas. Eu não vou conseguir, com o meu nível evolutivo, amar todas as pessoas que estão em Caxias do Sul, já digo assim, né, ou aqui, porque eu ainda sou muito imperfeita. Tem pessoas que vão ser diferentes de mim em atitudes e eu vou achar que está errado a forma delas agirem, vai despertar alguma contrariedade em mim. Então, para nós amarmos incondicionalmente como Jesus ama toda a humanidade, isso vai demorar um pouco, mas nós temos que fazer esse movimento, nós temos que dar o primeiro passo. Então, primeiramente conosco mesmos, porque às vezes nós entramos num processo de muita culpa. Tem pessoas que não podem errar, se errou, nossa, né? Fica muito contrariado. E nós temos que nos perdoar também, porque nós estamos aqui evoluindo e o erro ainda faz parte de nós, da nossa caminhada, das nossas ações ainda. Então nós temos que recomeçar. Assim como quando nós perdoamos alguém, nós deveríamos esquecer por completo, também conosco mesmos. Nós temos que levantar e fazer agora o nosso melhor, porque nesse processo do erro a gente também aprende. E com aqueles que estão do nosso lado. É tão fácil, às vezes, a gente dizer, eu amo a humanidade, eu quero amar a humanidade, mas o meu próximo, meu filho, esposo, esposa, colega de trabalho, o motorista no trânsito, daí o amor nosso vai por água abaixo. Mas é ali que nós temos que começar para um dia nós conseguirmos esse amor incondicional. E a assistência social, ela nos auxilia muito nesse início. O que é essa assistência social? É nós sairmos um pouco desse amor ali com a nossa família, só com nossos amigos, e começar a estender um pouquinho para os outros. Então, nesse livro Conduta Espírita, o espírito André Luiz, né, que ditou para o Valdo Vieira e para o Chico Xavier, diz que nós deveríamos ir uma vez por semana praticar assistência social, né, numa entidade que, digamos, numa casa de repouso, talvez onde tem as crianças, né, os órfãos, numa entidade dessas que promove o bem social, que acolhe essas pessoas em vulnerabilidade ou em risco social, que nós deveríamos dedicar um dia da nossa semana para ir lá. Um dia que eu digo, como nós viemos aqui na Casa Espírita, 1h, 1h30, 2 horas, seria, né, escolher um dia, um horário para ir num desses locais, porque daí isso vai começar a fazer nós ter um pouco mais de compaixão, a começar a enxergar um pouquinho mais e alargando os horizontes para um dia nós sermos um Cristo. Sim, porque todos nós um dia vamos chegar a ser um espírito puro, assim como Jesus foi, né, que é o nosso modelo e guia. Porque nós confundimos muito, né, a esmola
com a caridade. E o Espiritismo, ele vem nos trazer qual é a diferença entre a caridade e a esmola. Porque às vezes a gente pensa que dar uma esmola para alguém, um mendigo, alguém na sinaleira, né, a gente está fazendo muita caridade. Mas não, a caridade, a esmola é muito mais do que isso. Tem que ser muito mais do que a gente doar uma moeda. E às vezes a gente doa assim, ó, não quer doar, mas fica tipo com peso na consciência se não doa. No Espiritismo, então, a verdadeira caridade, ela é a beneficência, ou seja, ela tem que promover o assistido. Então não adianta a Casa Espírita, por exemplo, doar só as cestas básicas daqueles irmãos que vêm aqui, porque eu acho que a maioria que frequenta aqui regularmente já sabe que a Casa Espírita tem o sábado social, que é o 3º sábado do mês, em que durante o mês as pessoas que estudam, trabalham e os que também frequentam, os frequentadores trazem seus donativos de alimento, roupas, e nós nesse 3º sábado tem uma equipe, tem uma área da assistência social na Casa Espírita, que é a APSE, a área da assistência e promoção social, que então entrega essas cestas, que essas pessoas são cadastradas. Se eu não me engano, o mês passado, se eu não me falha a memória, foram distribuídas 130 cestas. Então é uma quantia grande, mas não adianta nós só doarmos aquela cesta, nós precisamos promover essas pessoas, porque nós podemos doar aquela cesta vai durar o que? Uma semana, imagina, né? Dependendo da família, e depois terminou, né? É material. É assistência material, seria a esmola, mas a beneficência, a verdadeira caridade é nós promovermos eles porque eles têm sede de amor, né? Nós temos que promover um espírito imortal, nós temos que doar sim as coisas materiais, porque é o corpo, né? Eles necessitam desses alimentos, dessas roupas, nós, né, necessitamos do alimento, da roupa, mas nós precisamos promover eles como espíritos imortais que são, porque senão eles vão ficar eternamente dependentes daquilo ali, eles não vão não vão compreender um pouco mais da fé, da confiança em Deus, conseguirem se libertar às vezes daquele assistencialismo. Então nós estaríamos fazendo um assistencialismo, e nós na Casa Espírita, graças a Deus, a espiritualidade de luz e todos esses trabalhadores amorosos da assistência social, nós temos aqui a Nara, que é um exemplo, né? A Regina e tantos outros que estão aqui também, que trabalham na assistência social e promovem os irmãos. Nós temos hoje a área da infância e juventude, que então reúne as crianças carentes nesse dia, dá atividades dinâmicas para elas. Tem a área da família, que também faz dinâmicas aqui com os assistidos. A área então das palestras também, né, o setor doutrinário da Casa Espírita, da APSE, da área espiritual da Casa Espírita, que faz a palestra também, assim como nós estamos conversando com vocês. Também nós temos um palestrante aqui, um expositor espírita que vem conversar com eles também, além das coisas materiais, da cesta, do café que é servido para eles, mas é promovido eles. E é tão interessante porque nós fizemos já algumas exposições nesse dia, eles nos questionam várias coisas, sabe? Muito interessante, da reencarnação, da aparição dos espíritos, e nós vamos explicando para eles vão compreendendo e vão se resignando às vezes diante dos infortúnios, das dificuldades que eles passam. Então a assistência social, ela tem que visar essa promoção do ser humano, e nós
quando nós doamos, não estamos dizendo que não devemos doar, né, numa sinaleira, ou depende do caso, mas a gente tem que também pensar que às vezes nós ajudarmos uma entidade que tem esse fim de promover eles é muito importante, né? A gente ter essa ligação com uma entidade que a gente sabe que vai também proporcionar esse outro lado, a questão espiritual, porque nós estamos aqui num corpo de carne, mas somos espíritos imortais que tivemos vidas passadas e vamos ter também vidas futuras, vamos ir para o plano espiritual. E a assistência na casa espírita, então, ela não deve ser atrelada a nenhum tipo assim, por exemplo, um partido político vem aqui na casa espírita e diz, nós vamos doar tanto cestas básicas para vocês, mas vocês têm que promoverem, sei lá, a política ali. Então nós não podemos, ou uma empresa vem aqui e diz, bom, nós vamos então doar um tanto por mês para vocês doarem na assistência social, mas vocês têm que fazer propaganda nossa. Então a casa espírita, ela não pode ter nenhum tipo de vínculo, né? Então, por isso que perante política, nós, trabalhadores espíritas, deveríamos ser neutros. Não é que a gente não tenha a nossa, vou votar no X ou no Y, porque isso faz parte daí da nossa vida social, né? Nós estamos convivendo em sociedade, nós estamos no mundo material, nós precisamos exercer o nosso papel de cidadão, mas nós temos que ser neutros, porque aqui tem pessoas de todos os partidos assistindo e aqueles que não são. Então, na casa espírita não tem que envolver esse tipo de coisa. O trabalhador espírita tem que estar isento disso, né? Então, a assistência social, ela não está atrelada a nenhum tipo de vínculo. Quem quer nos auxiliar, auxilia, mas não vai receber retorno ou promoção, alguma coisa assim, né? Então, é muito importante a gente ter essa certeza. E quando nós vamos, por exemplo, nós que eu digo daí, nós cidadãos, vamos numa entidade auxiliar, vamos dizer, lá nesses restaurantes que fazem os almoços para aquelas pessoas, né, carentes, que é aqueles restaurantes comunitários, se eu não me engano, que eles chamam. Então, se eu vou lá, por exemplo, ajudar 2 dias da semana a fazer o almoço, eu tenho que respeitar tanto a pessoa que, sei lá, que leva o lixo, por exemplo, o servente ali, como o diretor daquele lugar. Eu tenho que tratar eles iguais, de formas iguais, né? Então nós temos que ter esse respeito, né, pelas pessoas sempre. E tem vários aspectos, né, da assistência social que nós poderíamos comentar, mas esses são os mais importantes. É a gente compreender então que a caridade, ela é a beneficência, que nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos também, que Kardec pergunta o que seria caridade segundo Jesus. E aí os Espíritos respondem, né, que a caridade então é a beneficência, que é auxiliar materialmente, é a benevolência, que é a bondade, né? O perdão das ofensas e a indulgência. Então eu vejo assim que começa do mais fácil, que é dar o material, né, para o mais difícil, a bondade, a gente pode ser, mas aí a gente ser indulgente, perdoar as ofensas, vai complicando, mas nós podemos, porque a assistência então espiritual, a assistência de ouvir alguém, de dar um apoio, isso tudo é caridade. A caridade então não se restringe a essa questão material. E nós indicamos então para vocês esse livro Fora da Caridade Não Há Salvação, que ele é do Alírio de Cerqueira Filho. É um livro que fala bastante dessa área da assistência e promoção social, que quando vocês participarem da casa espírita, estudarem
além de serem frequentadores, mas já participarem também das pessoas que realizam as atividades, se gostarem, poderão também se engajar nessa área, não é, Nara? Sim. Que é uma área maravilhosa, porque a gente tem a oportunidade de ver as dificuldades que eles passam. E tem o atendimento fraterno também, que eu não comentei, para esses assistidos, que nós também já trabalhamos. Então eles têm aflições íntimas também, não é só a necessidade ali material. Nós podemos nos engajar também nessas atividades. Então, queridos irmãos, vamos para o nosso encerramento agora. Pedimos aos trabalhadores que se posicionem para que nós possamos fazer a assistência espiritual ao passe. Que o nosso Divino Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, Ele que realizou a maior das caridades para conosco, quando aqui encarnou, deixando as esferas celestes para vir ao pântano das dores, das aflições, do materialismo, do egoísmo, do orgulho, para vir aqui trazer os seus ensinos do amor, da humildade, na maior pureza da lei de Deus, nos acolhendo a todos, que nós possamos, como disse o apóstolo Paulo, toda a caridade que fizermos em obra